Estamos acá en Porto Alegre con un amigo de longa data, o diretor da revista Gol, que tem más de 3 décadas, no es nada fácil un vehículo impreso en estos medios en estos días actuales donde la internet predomina, mantener un vehículo, digamos, de comunicación importante con la revista Gol, que cubre todo, no solamente el fútbol gaúcho, sino también selección brasilera, el fútbol del interior. Me refiero a José Avelini Neto, o amigo Avelini. Un placer verlo acá nuevamente en esta Porto Alegre, que nos recibió de manera fantástica, temperatura alta pero con un día espectacular, soleado, y estamos prontos para ver el gran partido hoy en el Estadio Arena do Grêmio entre Flamengo y Grêmio. Un gusto verlo, José. Pô, é uma satisfação, é uma alegria estar contigo, amigo. Nós nos conhecemos uma longa data e sempre é um prazer quando você vem a Porto Alegre, a gente se confraternizar, se abraçar, assistir os jogos da dupla Grenal e sempre compartilhar algumas coisas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Conte un poquito sobre la revista Gol, más de 3 décadas de trayectoria y de cuándo comenzó, cómo fue la idea y cómo se logra mantener un vehículo de ese hoje por hoje, que não é nada fácil. A revista hoje tem 36 anos, rumo aos 37 anos, no ano que vem, quando ela completa, em maio do ano que vem. E é uma revista antiga, tradicional, uma das revistas mais antigas do Brasil. E a revista começou em 1983, quando eu tive a iniciativa de lançar a revista em razão da precariedade de uma publicação só que tinha no mercado gaúcho e brasileiro, uma revista conhecida no Brasil todo, que era a revista Placar, que hoje está praticamente extinta do mercado. E na época a revista ela foi lançada justamente porque a Placar ela dava muito espaço para os clubes do eixo Rio-São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama, Fluminense, Santos, e muito pouco mesmo para a dupla Grenal. E aquilo ali me deixava chateado, magoado, porque quando eu chegava nas bancas de jornais e revistas, sempre encontrava dificuldade de ver alguma coisa publicada no Brasil, né, numa revista nacional, alguma coisa dos clubes nossos clubes aqui. E não via nunca matérias e fotos dos clubes nossos. Então, esse foi um dos motivos que eu fiz de lançar a revista em 1983 e tentar preencher a lacuna e divulgar os clubes do Rio Grande do Sul para o Brasil, já que a revista Placar, sendo uma revista nacional, não proporcionava a oportunidade de propagar e divulgar os clubes do Rio Grande do Sul. Parece perfeito a ideia e vingou tanto que até hoje mantém em pé, como o senhor diz. Eu que sou colecionador da Placar, posso dar fé, já não sai nas bancas, sai uma vez por mês e já não é a mesma Placar de antes. Falando da Gol, justamente, a historinha do senhor com o Ronaldo, mas não Ronaldo qualquer, o Ronaldo fenômeno. Em Copa do Mundo, o senhor ganhou os trocados aí do Ronaldo. Conte como foi para a galera aí do Instagram e as redes sociais. Perfeito. Eu tive um episódio lamentável com o Ronaldo Nazário, na ilha de Jeju, no sul da Coreia. Olha só a distância, sul da Coreia, lá onde o diabo perdeu as botas. E eles vieram a seleção brasileira havia ganho um jogo contra a China de 4-2 e eles tiveram uma folga depois do jogo. O Luiz Felipe havia oportunizado para que ele saísse para festejar e tal. E eles foram numa boate à noite. Casualmente a boate ficava bem em frente ao hotel onde eu estava instalado. E nessa noite eles foram para uma festa e tal, e alguns jornalistas, e eu, entre outros, nós fomos na boate lá para acompanhar a seleção e ver tal, todo mundo com seus equipamentos, de material fotográfico e tal. E eu tive a chance assim, de pegar a minha máquina fotográfica, fazer algumas fotos, e fiz algumas fotos do Ronaldinho Gaúcho, do Roberto Carlos, do Juninho, do Roque Júnior, de alguns jogadores da seleção brasileira, e não fiz nada do Ronaldo Nazário, absolutamente nada. Posso dizer aqui de sã consciência, com sinceridade, que me é peculiar. Ele simplesmente deduziu, achou que eu estivesse tirando foto dele. E ele, na verdade, não estava fazendo foto dele, ele era na época casado com a Milene, uma brasileira. Sim, que jogava futebol. Que jogava futebol. Muito bonita, por sinal. Muito bonita, e que hoje, inclusive, ele tem um filho que já está grande, o Ronald. E ele deduziu, ele era jovem,
Ele deduziu, possivelmente, que eu estivesse fazendo texto, fazendo foto. Um paparazzi, confundiu com um paparazzi. Confundiu com um paparazzi. Olha, o paparazzi aqui, o Rio Grande do Sul, os colegas da grande imprensa aqui do Rio Grande do Sul, que me conhecem, há longos anos, de mais quase 40 anos, sabe que eu nunca fui paparazzi. E ele deduziu que eu fosse paparazzi, que estivesse fazendo foto, fosse publicar a foto dele em alguma revista, algum jornal, ele não me conhecia. E complicar a vida dele. E ele, complicar a vida dele, e ele deduziu, e ele e o segurança deles foram até a mim e me tiraram a máquina fotográfica à força. E aí, eu com a máquina perdida, não pude fazer mais nada, a não ser ficar quieto e recorrer à justiça. Foi o que eu fiz, recorri à justiça e acabei ganhando, levou 16 anos. 16 anos esse processo, que ficou subjúdice por 16 anos. Aí, o ano passado, o juiz aqui do Rio de Janeiro deu a sentença final e dando como final o caso vencido por minha parte. Ainda bem, levou tempo, mas deu sorte em definitiva. Se fez justiça, em uma palavra. Se fez justiça e eu porque merecidamente a justiça, porque na verdade eu não fui com o objetivo de fazer foto dele, nem nada. Pelo contrário, eu queria fazer foto, era do Ronaldinho Gaúcho, claro, que é gaúcho, que é daqui da terra, sim. Nosso amigo, já fiz foto dele, já publiquei foto dele na revista Gol várias vezes, o próprio irmão dele do Assis. A relação nossa de longos anos, era com ele que eu queria fazer mais fotos. Mas o Ronaldo Nazário deu uma loucura, ele estava bêbado, ele e uma turma toda depois do jogo, a mesa lotada de long neck, cerveja, ele deduziu, achou, botou na cabeça dele que eu estava fazendo foto dele, e ele simplesmente teve uma atitude incoerente, inadequada, irresponsável, chamou o segurança dele e me tiraram a máquina fotográfica à força. Eu só não tive outra alternativa, a não ser de entrar na justiça e hoje ganha essa ação aí, graças a Deus, muito bem contra ele, que me deu uns trocadinhos aí para sobreviver com dignidade. Valeu, Baverinho. Um grande abraço.